Estou aqui, né, para que possamos conversar um pouquinho a respeito do conceito de crime. Existem vários conceitos ligados à temática crime, mas hoje nós estaremos de forma específica conversando sobre os principais conceitos de crime. Os conceitos, quais sejam os conceitos material, formal e analítico. O conceito material de crime nada mais é do que a definição que a sociedade tem daquilo que deve ser proibido. Claro, mediante uma sanção penal. Esse é o conceito material. Então anotem aí, conceito material. É a concepção da sociedade sobre o que pode e deve ser proibido, mediante a aplicação de uma sanção penal. E o conceito formal? O conceito formal, ele é a concepção do direito acerca do delito, né? Constituindo, claro, uma conduta proibitiva por lei, sob a ameaça de uma pena, numa visão tanto quanto legislativa do fenômeno. Mas entre os três conceitos, né, já falei sobre o material, formal, um dos mais importantes é o conceito analítico. E ele tenta explicar justamente a concepção da ciência do direito, né? E partindo desse conceito material, formal, analítico, nós agora conversaremos um pouquinho sobre a classificação dos crimes. Todo crime, ele pode ser classificado. E entre as principais classificações, nós temos o que é sujeito ativo e o que é sujeito passivo, inicialmente. Sujeito ativo, como o próprio nome fala, é quem pratica o crime. Então, sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta descrita pelo tipo penal. Ou seja, quem praticou, a título de exemplo, A desferiu tiros em desfavor de B. Quem é o sujeito ativo aqui? O sujeito ativo é quem desferiu os tiros. Então, é na verdade o réu. E quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é o titular do bem protegido pelo tipo penal incriminador. Quem, nesse exemplo, seria B. Então, seria, no caso, a vítima. Então, sujeito ativo é quem pratica e sujeito passivo quem, na verdade, é a vítima, né? O titular do bem jurídico. Após essas definições iniciais, nós prosseguimos classificando a respeito dos crimes que são comuns e dos crimes que são próprios. Crimes comuns são aqueles crimes que podem ser cometidos por qualquer pessoa. Por exemplo, furto, homicídio, lesão corporal, estupro. Os crimes contra a honra são crimes que podem ser cometidos por qualquer pessoa. A maioria, quase na sua totalidade, dos crimes descritos pelo Código Penal, na sua parte especial, eles não têm um sujeito ativo específico, né? E nem mesmo um sujeito passivo específico. Então, são crimes classificados como crimes comuns. Por quê? Justamente porque podem ser praticados por qualquer pessoa. Nós temos também os crimes próprios. Os crimes próprios são os crimes que exigem um sujeito ativo especial ou qualificado. Ou seja, são aqueles crimes que devem necessariamente ser praticados por determinadas pessoas. A título de exemplo, nós temos a mulher, por exemplo, no autoaborto, né? Para praticar o autoaborto, tem que ser a mulher,
né? Então, justamente por ter que ser a mulher, ele é classificado como um crime próprio. Os crimes, por exemplo, também, outro exemplo, nós temos os crimes de peculato, né? Os crimes de peculato, na verdade, eles devem ser praticados por funcionário público, né? Então, por ter essa condição especial da sua prática, nós temos que são classificados por boa parte da doutrina como crimes próprios. Nós ainda temos os crimes classificados como instantâneos e permanentes. Crimes instantâneos, como o próprio nome fala, né, diz, eles são crimes que se consumam com uma conduta e não se prolongam no tempo. E crimes permanentes, ao contrário dos crimes instantâneos, são justamente os crimes que se prolongam por tempos, né? Por um período, se prolongam no tempo. E é claro, por vontade do agente. A exemplo, nós temos dos crimes instantâneos, nós temos o homicídio, nós temos o furto, entre outros. A título de exemplo de crime permanente, nós temos, por exemplo, o sequestro. O sequestro, ele perdura no tempo. E esse perdurar no tempo, claro, por vontade do agente, ele é classificado como um crime permanente. Prosseguindo, nós temos os crimes. Eles ainda são classificados em unissubjetivo e plurissubjetivo. Os crimes unissubjetivos são aqueles crimes que podem ser praticados apenas por uma pessoa. Homicídio, a título de exemplo, ele necessariamente deve ser praticado por várias pessoas? Não, apenas uma pessoa pode praticar. O crime de furto, necessariamente precisa-se ser 2 ou 3 pessoas? Não, pode ser praticado por uma pessoa. Então, todos esses crimes que podem ser praticados por uma pessoa são crimes classificados como unissubjetivo. E crimes plurissubjetivos são aqueles crimes que podem ser praticados por 2 ou mais pessoas. Nós ainda temos, dentro do tema de classificação de crimes, os crimes unissubsistentes e plurissubsistentes. A título de conhecimento, o crime unissubsistente, ele admite a prática através de um único ato para a concretização do crime. Exemplo, desacato, injúria, violação de segredo profissional, etc. Enquanto o crime plurissubsistente, ele é praticado por mais de um ato. A exemplo, nós temos o crime de roubo. O crime de roubo, nós temos no tipo penal mais de um ato. Além da subtração da coisa alheia móvel, nós temos também a grave ameaça ou a violência. Então, é mais de um ato. Então, por ter no seu tipo penal mais de um ato, o crime de roubo ele é classificado como crime plurissubsistente. Essa é a parte 1 da nossa aula. Espero que todos tenham entendido e daremos sequência a essa aula. Bons estudos!